é tipo o Charlie, cadê o Charlie? O Charlie passou ele. Mas é um cara que está comigo desde a turma 1, fera, e que eu sou muito fã do profissional que ele é. Inclusive, o posicionamento dele no Instagram é uma coisa de louco. Se eu fosse vocês, eu seguia, não deixava de seguir, vai ter o arroba dele aqui. Então, vamos receber com muita energia para falar, principalmente, sobre como não fugir de conversas difíceis. Dimas Tafelli, vem para cá, meu irmão. Uou! E aí? Bom dia, galera. Pô, aqui, prazer estar aqui, Saf, de novo, Patrick, equipe. Que legal, muito legal. Fiquei feliz aqui porque o Saf já fez algumas perguntas que eu faria para vocês, mas eu vou fazer de novo. Então, bem-vindos, bom dia. Espero que todo mundo recuperado depois do jantar de ontem, né? E vamos hoje aqui dar uma chacoalhada e enfrentar conversas difíceis, tá? Para a gente não dormir com o nosso inimigo, não trabalhar com o nosso inimigo. Gente, a primeira coisa que eu queria saber aqui, quem é sociedade individual de advocacia aqui? Levanta a mão. E dentre vocês, quem pretende um dia ter sócio? Não é? A gente já ouviu falar bastante que para crescer precisa ter parceria, gente junto, né? Então precisa de sócio. E quem é sociedade individual, sociedade de advogados? Quem é aqui já? Então você presume-se então, obviamente, que vocês têm sócios. A relação societária de vocês está legal? Tem acordo de sócio? Quem tem acordo de sócio, levanta a mão aqui. Caraca, pouquíssimas pessoas. Olha só, é sobre isso que nós vamos falar aqui. Vocês já ouviram aqui no evento, vão continuar ouvindo hoje, que muitas questões da nossa atividade de advogado vão se misturar com questões ligadas às sociedades empresárias. Não é isso ou não? A gente não está aprendendo aqui que a gente precisa encarar o nosso escritório como uma empresa? Não é isso? Não é isso? Então, essa conversa que a gente vai ter aqui é uma conversa de empresário. Então, a gente já ouviu falar de LTV, de CAC, de tráfego pago, de uma série de questões de abordagem, posicionamento e etc. Mas agora eu quero provocá-los para dar um passo acima, para a gente entender que a maturidade do nosso escritório precisa passar por conversas difíceis. Então, eu quero que vocês estejam preparados para a gente trocar essa figurinha aqui hoje, certo? Estejam abertos para isso. Se a gente entende que a nossa advocacia é um negócio, a gente precisa passar por uma conversa difícil e ter esse seguro obrigatório que eu entendo que é o acordo de sócios. Vejam bem, se a dinâmica do nosso escritório, se a nossa relação com o nosso sócio não estiver alinhada desde o início das nossas atividades, trocar o pneu do carro com o carro andando sempre vai ser mais difícil. Agora, vocês já ouviram falar, vocês provavelmente têm seguro de vida, seguro de responsabilidade civil, seguro de saúde, não é? Seguro de uma série de questões, e estas questões são difíceis de serem enfrentadas. Por quê? Porque a gente nunca pensa na tragédia, não é? Quando você vai vender um planejamento patrimonial para o empresário, ou um planejamento sucessório, você precisa tocar em questões difíceis com ele, não é isso ou não? O Watson está aqui, ele sabe disso, o Laje, o Guedes, que lida com o banco, também, às vezes a vida do cara está ao caos, e você precisa tocar naqueles pontos difíceis. Então, fazer um seguro nunca é confortável. Você conversar com o seu sócio, o que vai acontecer com a sociedade de vocês, caso ele queira sair da sociedade, nunca vai ser gostoso. Caso você ou ele, bate na madeira, tiver uma doença, como é que vai funcionar a continuidade da distribuição de lucros? Ah, eu vou ajudar o meu sócio. Tá bom, mas por quanto tempo? 6 meses, 12 meses, 18 meses? Como é que vai ser a estrutura de distribuição de trabalho? Então, essa conversa é difícil mesmo, ela é desconfortável mesmo. Da mesma forma que a gente tem conversas difíceis quando nós vamos falar de morte, por exemplo. Não é? Fazer um testamento, fazer um planejamento sucessório, como eu mencionei. Então, vejam, eu quero provocá-los aqui no seguinte. A gente está trabalhando com o nosso escritório, vocês estão aqui, todo mundo fora da curva, né? A gente já está acima da média do mercado para estar aqui nesse evento, absorvendo tudo isso. Ainda é fácil reconhecer isso. Mas eu quero convidá-los a dar um passo acima para entender que vocês precisam pensar na governança do escritório de vocês. Porque, caso contrário, como o Saf bem deu o exemplo dele aqui mesmo, ele já contou isso nas aulas, etc.,
A ausência desse documento ou a ausência dessas tratativas difíceis podem custar milhões. E eu vou trazer exemplos práticos para vocês aqui, porque a minha atuação no escritório também é para advogar para colegas advogados. Tem alguns clientes aqui no meio de nós, inclusive, que eu fiz exatamente essa estrutura por conta de problemas que aconteceram e desavenças, distinções de pensamento. A gente vai tratar tudo isso aqui hoje, certo? Se não, caso contrário, você brinda a sociedade e depois você tem uma petição inicial de dissolução, de apuração de haveres, e você vai ter problema com isso daí. Beleza? Estamos alinhados? Então, gente, é uma conversa chata mesmo, tá? Isso aqui é direito societário na essência. Eu vou tentar traduzir isso para vocês, mas, sobre duas óticas, vamos combinar aqui, duas óticas. Primeiro, governança interna. Governança do seu escritório. Pensem que vocês precisam encarar isso. Segundo aspecto que eu quero trazer para vocês. Para quem atua com empresa, isso daqui é um baita produto para vocês venderem também. Isso aqui, gente, é direito societário aplicado ao nosso escritório, à nossa sociedade de advogados. Mas não deixa de ser direito societário. Quando você está conversando com o cliente, muitos de vocês, talvez a maioria, advogam para empresas, saibam que isso também é um produtinho para você vender para o seu cliente. Planejamento estratégico, planejamento societário, acordo de sócios. Beleza? Vamos lá começar as nossas provocações aqui. Obviamente, eu não tenho como que esgotar todos os problemas que podem acontecer numa sociedade de advogados. Por quê? A gente trabalha com pessoas, a gente está sempre, obviamente, a nossa profissão é ligada com pessoas. Então, pessoas sempre vão trazer desafios. E os escritórios têm as suas peculiaridades. Um escritório de boutique empresarial como a minha, como a do Laje, como a de outros colegas aqui, tributário, etc., tem as suas peculiaridades. Um escritório focado no trabalhista empresarial ou no trabalhista reclamante tem outras peculiaridades. No Prev, também outras peculiaridades. Então, não há receita de bolo. O que eu quero que vocês façam a autorreflexão. Vejam ali, 7 pontos essenciais para vocês conversarem. Tem tantos outros pontos para a gente enfrentar, que vocês precisam entender como vai funcionar a dinâmica que vocês querem dar para o seu escritório. Beleza? Vamos lá. Entrada e saída de sócios. Como funciona a entrada e saída de sócios? Eu quero absorver um novo sócio. Quem aqui tem sócio, ou quem tem sócio de serviço dentro do escritório? Alguém já ouviu falar? Aliás, vamos lá. Quem não ouviu falar o que é sócio de serviço? Quem nunca ouviu falar? Levanta a mão. Levanta a mão, sem vaidade. Nunca ouviu falar. Eu vou falar um pouquinho para vocês um pouco dessa estrutura também. É uma estrutura diferente de sócio patrimonial. E aqui, uma das conversas difíceis que a gente tem que ter, entrada e saída de sócios. Como é que funciona se alguém na equipe se destacar? Mas quem é esse alguém? É um cara associado, por exemplo, é um CLT, ele vai virar sócio patrimonial direto, ele vai ter nome na parede, quanto custa isso? Qual é a forma dele entrar? Tem outras formas para a gente trazer para ele entrar? Eu posso absorver ele como sócio de serviço? Tem previsão no seu contrato social? Eu vou explicar melhor isso. E a forma de saída, junto com formas de exclusão de sócios. Quando o Saf perguntou quem teve problema com sócio, bastante gente levantou a mão. Como é que você faz para excluir um sócio da sua sociedade? Alguém quer falar? Como é que eu faço? Alguém quer falar? Primeira pergunta que o advogado de societário faz para você. Tem previsão no contrato social de quais as formas de exclusão por justa causa no seu contrato social? Ah, não tem. O contrato foi padrão, peguei no site da OAB. Se eu peguei no site da OAB, não tem essa previsão. O que você tem que fazer? O cara está advogando por fora, advogando escondido, está jogando contra o próprio time e você não consegue tirar o cara da sociedade. Você tem que entrar com ação de dissolução para apurar haveres. Olha o parto que isso dá, o problema que isso dá. O dano reputacional, vou trazer casos práticos aqui para vocês entenderem, que acontece quando tem uma briga, uma distinção de governança. Então, você tem que prever isso aqui. Exclusão de sócio, por justa causa. Você quer advogar por fora? Não pode. Ou pode. Às vezes pode. Mas você tem que deixar a regra clara do jogo, antes de começar o jogo, porque se você trocar durante o jogo, aí vira bagunça. Certo? Distribuição de lucro. Gente, o fundo de toda essa organização esse movimento aqui é entender quanto vale a nossa sociedade, porque, no final das contas, o que dá problema mesmo é grana. A maioria das vezes o problema é grana.
Um sócio está trabalhando mais, o sócio está trabalhando menos, eu sou o captador, eu sou o operacional. Como é que é essa distinção? Vocês têm que ter bem claro isso, porque às vezes a gente faz a sociedade, eu vou também dar algumas orientações sobre como escolher um sócio, mas a gente faz a sociedade com pessoa que não tem complementariedade, o cara é igual a gente. Ué, se o cara é igual a gente, por que você vai fazer sociedade com ele? Você vai distribuir o lucro igual e tal? Mas se você criar estratégias e mecanismos de governança para fazer distribuição desproporcional de lucros entre departamentos, entre atribuições do sócio, aí você está alinhado. Cara, lembra que a gente combinou? Do departamento X você ganha tanto, do departamento Y eu ganho tanto, ainda que a nossa participação seja efetivamente igual no percentual do capital social. Beleza? Valuation do escritório, vou falar mais. Deliberações, divisões de poderes e decisões. Vejam bem, talvez para vocês, às vezes estão vendo isso aqui, pelo amor de Deus, isso aí está muito longe de mim, mas vira essa chavinha. Se você está aqui, você quer crescer, não é? Se você quer crescer, é muito melhor você se estruturar agora com esse tipo de coisa do que depois. Porque lá na frente é mais difícil. Então, é melhor já aguçando a cabeça para isso. Aguçando a percepção dessa necessidade. Porque quando, eventualmente, você precisar acionar esse seguro, já está alinhado. Você já entendeu. Você já teve essa conversa difícil. Essa questão que você precisa resolver. Certo? Vamos lá, vamos seguir. Políticas de captação de clientes, não compete, não concorrência, não aliciamento. Quando o sócio sai do escritório, ele pode continuar advogando para os clientes que ele atendia anteriormente? Não é melhor você prever isso? E se ele sai do escritório e quiser arrastar a equipe inteira? Não é melhor você prever alguma multa aqui, algum período aqui? Dimas, mas é super difícil conversar com isso. Esse é o nosso primeiro combinado aqui. A conversa é difícil mesmo. É uma simulação de problemas que a gente tem que fazer para construir esse documento aqui. E, nós somos advogados, não somos? Se a gente é advogado, esse é o nosso papel, conversar sobre coisas difíceis, ainda que seja na nossa própria casa, com o nosso próprio sócio. Vamos lá, novas provocações, vou seguir aqui. Vamos lá. Está passando aí? Não, né? House, me dá uma mão aí, não passou aqui. Isso. Por exemplo, isso aqui é um exemplo de deliberação. E o que eu acho bonito do direito societário, e aí é legal que vocês aguçem para isso também, que eu chamo que o direito societário ele é orgânico. O que ele é orgânico? Por que ele é orgânico? O Laje sabe bem disso, não é, Laje? Porque ele se mistura com a empresa. No nosso caso aqui, se mistura com a sociedade de advogados. Então, você pode fazer o que você quiser, desde que não seja contra a lei. Aqui, por exemplo, eu vou estabelecer aqui, no meu contrato social, um exemplo só. A maioria simples, 50% mais um, vai poder deliberar sobre atividade concorrencial. Então, a maioria simples do capital social vai entender o que é atividade concorrencial. O que pode fazer, o que não pode fazer. E qualquer outro assunto, por exemplo, que não demande maioria qualificada. A maioria qualificada, exemplo, 75%. Por que exemplo? Porque isso daqui é orgânico, você pode fazer o que você quiser. Aumento de capital social, revisão e distribuição de lucros. Só se está ganhando demais. Com 75%, eu vou mexer na participação dele. Pô, Dimas, mas isso aí vai dar pau. Vai. Desde que, se você não combinar antes a regra, aí lógico que vai dar pau. Exclusão de sócio, admissão de novos sócios, olha lá, justa causa que eu mencionei, política e remuneração e distribuição, cessão de cotas para terceiros, ajuste nos acordos de sócio. Tal. Por que eu falei que é orgânico? Porque você pode estabelecer o quórum que você quiser. A depender da sua sociedade, obviamente, você tem que fazer o cálculo para ver se você vai ficar sujeito ou não a problemas advindos de outros sócios que vão, eventualmente, fazer um motim contra você. Vou trazer exemplo prático aqui, real, para vocês, depois vou disponibilizar até o acórdão para vocês entenderem o que aconteceu. Vamos lá. Se fosse só isso, ninguém brigava na justiça. Já falei, não tem receita de bolo. Cada sociedade de advogados ou cada sociedade empresária vai ter uma demanda, vai ter uma forma de você conduzir isso daqui. Então, saibam bem, vocês precisam fazer o dever de casa para entender como é que vocês querem estruturar a governança do escritório de vocês. Gente, parece chato, parece difícil, mas, de novo, quero deixar o recado aqui. Enfrentem isso. 90% dos casos de dissolução societária que eu atuo no escritório, 90%, seriam resolvidos com um acordo de sócio.
E eu vou falar casos para vocês que vocês vão entender a importância disso aqui. Vamos lá. Vou trazer 2 casos práticos. Um gigantesco, um escritório gigantesco. Faturamento em 2018 de 140 milhões de reais anuais. Isso para um escritório de advocacia, prestação de serviço. Portanto, excelente. Certo ou não? Alguém fatura 140 milhões aqui no escritório por ano? Levanta a mão. Infelizmente não, ainda não, certo ou não? Gostei. Ainda não, vamos chegar lá. 140 milhões. Olha o que aconteceu. Vamos lá nessa linha do tempo aqui, ó. Nome da parede. O cara era o fundador do escritório. Obviamente eu não vou citar o nome, depois quem quiser vai ver o acórdão. Ele era o fundador do escritório, tinha um protagonismo exclusivo, ele era o primeiro nome do escritório, uma vaidade. O cara era bom, o cara tomava a frente. Um grande escritório de advocacia full service. O que aconteceu? Comentei com o Laje ontem sobre esse caso. Ele era um sócio fundador, os outros sócios foram sendo admitidos na existência do escritório, sócios patrimoniais, e começou a ter uma insatisfação generalizada em relação ao que o sócio entregava e ao que ele recebia. Você olhava lá o balanço, puxa, o cara está ganhando demais. Ele não está entregando tanto. Ele estava já numa zona de conforto, um cara um pouco mais velho. O que foi feito? Um movimento. E os novos sócios chegaram e falaram assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um reequilíbrio da participação societária aqui, porque está desproporcional, está esquisito isso daqui. O cara vaidoso, não gostou, foi para a mídia. Falou o seguinte, olha, o meu escritório vai mudar, vai ter uma dissolução societária aí. Ele noticiou isso aí na mídia, sem antes combinar com os sócios dele. Primeiro dano aí, dano reputacional. Começou a ter um arranho na imagem do escritório. Isso começou a ficar insustentável. O que o cara fez? Tá bom, então eu vou sair. Mas eu quero utilizar o mesmo critério de valuation. Alguém não sabe o que é valuation aqui? Pode levantar a mão que eu explico. Valuation é a forma de valorar, de entender quanto uma empresa vale, quanto um escritório vale. Esse cara aqui, o escritório era uma potência empresarial. 400 funcionários, 190 advogados, faturamento de 140 milhões. Departamento de marketing, olha só como vai casar com o que nós estamos querendo aqui. Departamento de marketing, setorizado, departamento de estratégia, RH, sócios gerentes, TI e etc. Não é isso que nós estamos buscando aqui ou não? Não é? Nós não estamos transformando a nossa sociedade em uma empresa departamentalizada, ainda que você mesmo, eu empresário, né? Mas só que a gente está buscando isso daqui, não é? Quando ele olhou para a empresa dele e falou assim, olha isso aqui, olha meu faturamento, tem toda uma estrutura empresarial robusta aqui, isso aqui está no processo, está na acórdão que vocês vão receber depois. Ele falou assim, eu quero que o critério de valuation seja o mesmo da Ambev, o mesmo do Bradesco, o mesmo da Vale, múltiplos de EBITDA. Alguém sabe o que é isso? Não. É difícil mesmo, é chato. O que é? É um critério de valor de mercado. É um valor que tem um parâmetro de comparação. Essa empresa vale tanto, ela foi vendida por tanto. O meu escritório vale tanto. Aliás, o escritório do vizinho vale tanto. Paralelamente, eu devo valer 2 tanto, 3 tanto. Eu quero esse critério. Esse critério é um critério que, supervaloriza o escritório. O que aconteceu? A realidade da parada lá. Contrato social antigo, desatualizado, ainda que fosse um escritório gigantesco. E aí, explodiu. Ele começou a brigaiada com os sócios, ele começou a montar uma estrutura paralela de atuação, começou a assediar clientes, a assediar advogados, a aliciar advogados, e exigiu, para começar a conversar, 12 milhões, e adotar o critério de múltiplos de EBITDA. A receita pronta para o processo judicial. Obviamente, os sócios não aceitaram e foi para o processo. Quem que falou isso? SAF? Está na imprensa, é o Sescom, SAF. Souza Sescom. Vocês vão receber o acórdão, depois vou disponibilizar para vocês. O acórdão dá aula a respeito disso, para a gente entender. Olha só que loucura isso daqui e a importância para a gente entender.
eles atuavam efetivamente como uma empresa. Porém, olha o contrassenso, não havia disposição no contrato social e no acordo de sócio, que é o que nós estamos falando aqui, para que essa realidade empresarial fosse considerada na dissolução parcial da sociedade. Ou seja, com a saída de um sócio. E aí, o que aconteceu? Foi para o tribunal, o que o tribunal entendeu? Isso aqui eu já falei, né? O erro foi esse aqui, ó. Inexistência de acordo de sócios e previsão no contrato social bem antiga. Tá? Vou passar para vocês entenderem. O tribunal entendeu isso daqui. Eu vou traduzir para vocês. Ó, sociedade de advogados não é empresa. Ó que sacanagem. Sociedade de advogados não é empresa. Sociedade de advogados é uma sociedade simples, cara. Desembargador ganha muito menos. Então, esse critério foi considerado pelo tribunal. Aí você fala, pô, Dimas, mas como é que nós vamos fazer, então, para prever que este critério padrão, vou voltar aqui, ó, o critério padrão do artigo 1031 do Código Civil, está aqui, ó, balanço especialmente determinado. Como é que eu vou fazer para esse critério, que é um critério bosta, desculpe o termo, é um critério ruim, é um critério básico, superficial, não leva em consideração ativos intangíveis do nosso escritório, base de clientes, posicionamento, rede social, enfim, toda a estratégia que a gente desenvolve aqui, se eu não prever no meu contrato, no meu acordo de sócios, isso aqui, ó, salvo disposição contratual em contrário, o critério para briga, se eventualmente você tiver, vai ser o de balanço. Sabe o que isso significa? Que você vai ter problema. Por quê? Porque quem quer sair da sociedade quer que vale mais ou menos a participação dele? Mais. Quem quer ficar? Menos. E aí você vai chegar num consenso? Se você for um samaritano, que nem o Marcelo sabe, ele vai lá e paga mais para comprou a paz dele. Certo ou não? Mas tem muita gente que não ia ter, por exemplo, condições de fazer isso. Ia para um processo. Quando você vai para um processo, o que o tribunal vai entender? O tribunal vai entender que tem que fazer um balanço de determinação. Olha lá o grifo lá, ó. Ausência de formação de um complexo de bens organizado e destinado ao exercício da atividade, conjugando como universalidade um aviamento e uma clientela. Juridiquês aqui, tá? Mas inviabilizando a avaliação de bens intangíveis. Cara, que chute na canela isso daqui, meu. Vocês estão entendendo? Estou sendo claro aqui? O escritório faturava 140 milhões de reais. E a apuração de haveres do cara vai ser com base num balanço de determinação, velho. Isso é muito ruim para o cara que saiu. E não pode ser ruim para nós. Certo ou não? É por isso que vocês estão aqui. É por isso que vocês estão para entender que a gente precisa de conversas difíceis. Certo ou não? Entenderam? Esse é o primeiro caso que eu gostaria de trazer para vocês aqui. Então, esse primeiro caso foi o cara que se achava o dono do escritório, o rei de tudo. Esse outro aqui é um caso que eu chamo de sócio fantasma. O cara pediu para sair, mas, na verdade, essa não era bem a vontade dele. Ele estava um pouco blefando. E, a partir do momento que ele pediu para sair do escritório, via notificação, fez uma notificação, formalizou, os outros sócios receberam essa informação e falaram, bom, tá bom, vamos seguir a nossa vida, e ele vai seguir a vida dele. Mas esse sócio ele vivia com surpresinhas. E vou contar a história para vocês aqui e os danos disso daqui também. Obviamente, também não citarei nomes. O nome na parede, o sócio era fundador, jovem, proativo, cabeça boa e tudo mais. Havia uma confusão muito louca, e isso vocês também não devem fazer, entre lucro e prolabore. Todo mundo sabe a diferença disso aqui? Levanta a mão quem sabe a diferença. Lucro e prolabore. Muito bem. Para fins tributários, que é a nossa área de atuação também, isso é importante vocês saberem. Para fins de apuração de haveres, isso é super importante vocês saberem. Prolabore é uma coisa, lucro é outra. Tá? O que aconteceu aqui? Havia uma confusão generalizada na contabilidade lá. Aí, por desavenças pessoais, porque começa assim, né? Esposa, veneno, pro lado, começou a ter um problema. E aí girou, escritório grande também, um faturamento lá com B2C, faturavam 7 milhões. Ele começou a abordar diretamente os clientes, ter grandes problemas em relação a isso, e aí estourou também um problema.
Uma das coisas que chamou atenção nesse caso aqui. Quando começou o teu problema, antes de resolver o problema, o que esse sócio fez? Esse sócio pegou e mandou um e-mail para a base de clientes do escritório, falando assim: o meu ex-sócio é um... Blá, 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 blá. Abriu o coração dele. Vocês imaginam que saiu desse coração peludo para a base de clientes dele. Vocês estão entendendo a gravidade disso? O cara deu um tiro no pé, né? Choveu o problema. O que está acontecendo? Meu processo está aí com você. Caos. Isso foi uma das coisas. Rede social, ofensa, difamação. E o principal, perder energia com o que interessa, com o que dá dinheiro. Por quê? Não tinha acordo de sócios inexistente, nada combinado, governança zero. Problema. Processo judicial, liminar, caos. Resolvemos depois, mas caos. Serve de vacina. Isso aqui, se tivesse tido uma conversa difícil antes, resolveria. Um papel, umas 10 páginas, você resolveria isso daqui. Gente, tenham sócios foda. Aí você fala assim, Dimas, pô, como é que você pode... Daí, né? Como é que eu vou entender pessoas e tal? É difícil lidar com pessoas, qual dica você tem que dar, porque pessoas são surpreendentes e tal. Beleza, você tem algumas caracterizações importantes, o básico, além dos documentos. O SAF fala bastante disso também. Alinhamento de expectativa, alinhamento de vida, qual que é o momento de vida da pessoa, o caráter dela, a questão de complementaridade. Sócio, você tem que ter complementaridade. Se o cara manja do skill da negociação, de prospectar clientes, tem que ter o operacional, tem que ter o gestor. A mesma função vai dar pausa. A gente tem que procurar isso daqui. Tá? Eu vou acelerar um pouquinho, porque meu tempo está acabando, gente. E tem bastante coisa para falar. Então, você tem essas questões para você levar em consideração. E aí, sócio não é só o sócio patrimonial. Tá? Eu já falei disso em outra palestra aqui. A gente tem como criar sócios de serviços simples e sócios de serviços especiais. Essa é uma caracterização que a OAB fez e facilita a nossa vida. Como que vocês vão fazer isso? Olha só, uma previsão básica aqui do contrato social de vocês. A gente cria cotas de serviço, estão aqui, e essas cotas de serviço elas podem ter remunerações diferentes. Você vai ter os sócios patrimoniais com o prolabore e um lucro líquido, um acordo de sócios para os sócios patrimoniais. Para sócios de serviços, vocês têm lá prolabore uma participação no resultado operacional lucro via distribuição desproporcional de lucro. Esse cara aqui, sócio de serviço, se é que vocês entendem a amplitude dessa caracterização, ele é um cara que está dentro do seu contrato social, mas ele contribui com o serviço. Portanto, você faz um acordo de sócios com ele, e as regras do jogo são essas. Vou mostrar para vocês quais são as regras do jogo. Por exemplo, isso aqui é um exemplo de contrato social. Eu vou criar cotas de serviço, e a contribuição desse sócio, que seja de serviço, vai ser só com serviço. Não é contribuição financeira, tá? Mas você precisa fazer um acordo de sócios com ele. O que você faz no acordo de sócios? Está lá. Você vai colocar o que ele vai trabalhar, esse sócio de serviço. Aqui você pode ter uma caracterização que a gente não tem no advogado associado, que é a exclusividade, tá? É outro assunto, mas advogado associado, em tese, não pode ter exclusividade, mas o sócio de serviço pode, porque ele é sócio. E aqui você vai criar caracterizações, requisitos, para que ele permaneça nessa figura de sócio de serviço. Isso é importante. E via acordo de sócios também. Tá? Aí eu quero trazer uma questão de consultoria aqui para vocês, de novo acelerando, para terminar e poder entregar para vocês o que eu quero. Como é que eu vou entender a questão? Tirem foto disso daqui, ó. Gente, pessoas são distintas, pessoas são diferentes. A gente tem que entender que para achar o sócio ideal, muitas vezes não é aquele cara da faculdade, aquele cara que, nossa, é super brother nosso, tem que ter complementariedade. Isso daqui é uma teoria do Haymaker, que ele classifica o sócio ideal. E, muitas vezes, essas características aqui não estão nas mesmas pessoas. Se tiver o cara que essas 4 características aqui, pô, sócio ideal, mas isso é muito difícil. Então, a gente tem que entender quem são essas pessoas aqui que se encaixam dentro da nossa operação. Tá? Tirem foto, não vou explorar muito isso não, mas dá para entender bem aí a diferença. E agora vamos falar efetivamente para fechar. Posso mais 1 minuto? Desculpa já. Obrigado. Efetivamente, o que vocês têm que fazer? Como eu falei.
É verdade, Saf. Ainda bem que a galera está escutando, você está dando essa oportunidade para eles, é isso. Gente, é isso, hein? Veja bem o nível que está chegando esse evento aqui. O Saf está ensinando, todos os palestrantes estão ensinando, contribuindo, mas vocês têm que pensar na governança para não ter problema. Foi o que o Saf falou. Uou, sério? Show. Não fugir dessa conversa difícil, certo ou não? No final das contas, o que importa? Valor econômico da sociedade. Eu vou passar aqui para vocês o passo a passo, A mais B mais C, para vocês não terem problema. Tirem foto, que vocês vão entender o que vocês vão ter que fazer. Valor econômico da sociedade. No final das contas, todo problema é o dinheiro. A maioria dos problemas é o dinheiro. A diferença de entendimento entre quem sai da sociedade e quem fica da sociedade. Certo ou não? O que vocês vão fazer? Tem método. Esse é o método. Olha lá. Você vai precisar pegar o seu contrato social lá da OAB, daquele padrão, e atualizar ele. Como é que você vai fazer isso? Ah, não sei, Dimas. Aí você contrata alguém para fazer, ou faz você é advogado. Contrato social atualizado. Beleza. Acordo de sócios. Você tem, como eu falei aqui, várias figuras de sócios. Sócio patrimonial, o cara que está na parede com você, ou não necessariamente na parede, o nome na parede, e você tem o sócio de serviço. Você tem que fazer acordo de sócio, porque o acordo de sócio, a gente já combinou aqui, é um seguro obrigatório. Então, se o sócio for sócio de serviço, faz o acordo com o sócio de serviço. Se o sócio for um sócio patrimonial, você faz o acordo com sócios patrimoniais. E ali embaixo são todos os termos de governança que vocês têm que fazer dentro do seu escritório. Em complementação, a controladoria, que o Diego fala muito bem aqui disso. Tudo aquilo ali é proteção para a sociedade de vocês. Você tem um colaborador lá, um sócio, um advogado associado que grava vídeo? Tem um termo de vídeo, de uso de imagem para ele? Não sei. Então, se ele baixa uma planilha financeira, extrai um relatório do sistema e compartilha, como é que fica isso daí? Está tudo aqui embaixo. Governança. Vocês precisam entender. Agora, Dimas, vamos lá, para fechar. Como é que funciona para eu calcular o valor da minha sociedade? Eu não faço ideia. Alguém sabe quanto vale o escritório? Alguém chuta? Quanto que vale o meu escritório? Alguém sabe fazer isso aí? É difícil para caramba, não é? Porque tem muitas coisas, não é? Tem ativos tangíveis, cadeira, computador, servidor, aluguel, ativos tangíveis, e tem os ativos intangíveis, cacete. Tem marca, tem posicionamento, tem rede social, tem base de clientes, intangível. Como é que eu vou calcular esse negócio? Vou dar um método para vocês, olhem aí. Esse é um dos métodos. Tem vários métodos aqui, estou acabando. Isso aqui é o seguinte, vamos lá, vamos simular. Esse é um dos métodos que eu uso, que eu mais gosto, que eu aplico na maioria das sociedades empresárias e também quando vou fazer alguma dissolução de sociedade de advogados. Olha lá, aconteceu um evento societário. O evento societário é um nome charmoso para o pau, para a briga que você teve com o seu sócio, com a notificação que você mandou ou você recebeu. Certo ou não? Evento societário. Quando você vai fazer essa análise aqui, você pega lá, quando ocorreu o evento societário, eu vou projetar o exercício para frente, 2 anos, e eu vou retroagir os exercícios realizados. O meu evento societário está ocorrendo agora em 2025. O que eu faço? Vou pegar o meu balanço lá de trás, 2023, 2024, e eu vou começar a calcular. Faturamento bruto, tudo que entrou no escritório, certo ou não? Bruto e líquido, é fácil saber a diferença. Tudo que entrou no escritório. Vou somar, vou planilhar. Dali para frente, Dimas, como é que você faz? Eu faço uma projeção. Não tem jeito. É uma futurologia. Eu acho que eu vou continuar crescendo. Então, eu vou fazer uma projeção. Beleza, Dimas. Agora eu vou pegar, então, as minhas despesas totais aqui, ó, e vou planilhar isso daqui também. Tudo que eu gastei. Ah, Dimas, eu não tenho isso daí. Começa a fazer, bicho. É planilha. Começa a fazer. E eu vou chegar no meu ROL. Resultado operacional líquido. Vou fazer um parênteses aqui. Nesse resultado operacional líquido, nessas despesas, eu considero ou não distribuição de lucro? Ai, Dimas, não estou entendendo. Você precisa entender. As despesas são despesas. Distribuição de lucro é outra coisa. Então, aqui, na minha visão, tem gente que entende diferente, você não vai considerar nas despesas de distribuição de lucro, senão vai ficar artificial esse cálculo aqui. Beleza? Beleza. Tá bom, Dimas, agora eu vou pegar a estrutura física disso daqui. Vocês estão acompanhando? Estou rápido porque está acabando. Estrutura física. Quanto que você tem de computador, de cadeira, etc.
eu tenho 500 mil reais. Beleza. Eu vou pegar os meus ativos intangíveis agora. Isso aqui é o foda da parada. Como é que você vai calcular a marca e o posicionamento do seu sócio, ou o seu? É intangível, é subjetivo. Aqui, eu tenho uma sugestão. Eu pego o total do rol e multiplico por 50%. Porra, valorizei pra caramba aqui, né? Pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30. Com base nisso, eu vou chegar no meu total do rol, que é o rol mais estrutura física. E aí eu chego no total do capital social da sociedade. Eu fiz lá, cheguei num valor. O cara tem 20%? Tem 10%? Tem 50%? É esse valor que, em tese, ele tem que levar. Dimas, mas porra, pera lá. Então. Isso para quê? Para fugir do balanço patrimonial padrão do contrato social e do 1031 do Código Civil. Por quê? Se a gente está desenhando a nossa operação como uma empresa, a gente precisa entender que, para valorizar isso, precisamos fazer o dever de casa e entender a nossa operação como uma empresa. Senão, alguém vai decidir por você. Se você e seu sócio não sentarem, tiverem essa conversa difícil, colocar essa é uma das formas, pode ter tantas outras formas, cada sociedade tem a sua particularidade, tem honorários projetados, tem sucumbência, tem só trabalho no êxito, tem partido, você vai ter que desenhar isso daí. Porque se você e seus sócios não fizerem isso, alguém vai fazer. E se alguém vai fazer, eventualmente você não vai gostar do resultado. Não é ou não? Você acha que o cara que eu mencionei aqui, a sociedade que faturou 140 milhões em um ano, você acha que ele gostou do resultado do tribunal? Porra, claro que não. Então, para a gente não ter esse tipo de problema, você tem que fazer o dever de casa. Beleza? Estamos combinados? Gente, o que nós vamos fazer agora? Vamos agir. Vocês têm que fazer essa conversa difícil. É melhor conversar com o seu sócio enquanto está tudo bem. Depois, se tiver algum problema, vocês vão lá para a regra. A regra é o seguro. Lembra que a gente combinou? Está aqui. Mas a gente combinou junto, está aqui. É título executivo, vale, acabou, não tem problema. Beleza? E eu preparei uma surpresa para vocês aqui. Vão lá no meu Instagram, quem quiser me dar essa moral. Digita lá sócios, vocês vão receber mais algumas outras orientações a respeito disso daqui. Mas o recado que eu queria dar para vocês, não fujam dessa conversa. Tem trocentos exemplos aqui, o nosso Big Boss é um exemplo, ele falou disso daqui aqui. Eu estou falando para vocês que 90% dos casos que eu tenho no escritório de dissolução societária seriam resolvidos por causa disso aqui. Então, enfrentem isso daqui. Com maior ou menor intensidade, maior ou menor complexidade do seu escritório, precisa enfrentar isso daqui para resolver e colocar no papel o que vocês vão combinar. É orgânico o negócio. Você tem liberdade para fazer. Beleza? Valeu, gente. Obrigado. Espero ter contribuído aí. Bom evento para nós aí. Valeu.